Fala pessoal, como vocês estão? Sou o Ian, sou diretor comercial na Varix. Estou iniciando o nosso primeiro episódio do Varix Talks. Estão comigo aqui meus amigos, o João Vitor Inforsato. E aí pessoal, tudo jóia? Diretor de engenharia de aplicação na Varix, junto comigo. E o PH. PH, se apresenta o pessoal aí. Olá pessoal, sou Paulo Henrique, o PH. Atualmente trabalho na Vale, trabalho na indústria. Também sou docente na Unifei e no Instituto Mauá. Satisfação enorme estar aqui com vocês. E convido todos vocês para compartilhar esse tempo conosco aqui. Para aqueles que não tiveram oportunidade de estar conosco por alguma razão no nosso webinar que nós fizemos sobre gestão de ativos, a gente vai deixar disponível para vocês o link para acessar a gravação. E foi muito bacana esse episódio porque nós tivemos muita interação no chat. A gente disse, inclusive, que parecia um fórum muito técnico sobre discussão de tecnologias, de funcionamento. O pessoal falando, eu sofro com esse problema mesmo. E pensando nisso, nós decidimos dedicar um tempo para responder essas perguntas neste nosso primeiro episódio. Então, a dinâmica que isso vai tomar, basicamente, foi como nós fizemos no webinar, vai virar um bate-papo extremamente técnico, extremamente proveitoso, que com certeza vai cobrir muitas dúvidas e ajudar muita gente que está aí junto com a gente nesse mundo aí dos elétrons. Beleza? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Então, vou para a primeira pergunta que nós tivemos aqui, que infelizmente não pôde ser respondida online. Quais são as principais falhas, PH e João Vitor, e também o que uma má gestão de ativos pode causar? Eu gostaria de compartilhar aqui, e às vezes eu vou dar um exemplo muito prático, muito trivial. A gente precisa, antes de mais nada, priorizar o que é um ativo crucial ali para a operação e o que não é. Por exemplo, o carro do seu motor está ruim, PH, você troca a paleta. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu começo essa conversa contribuindo dessa forma para a gente começar essa discussão. Excelente pergunta. E o nosso webinar foi muito proveitoso. Nós batemos aí 250 pessoas acessando o evento. Tive uma participação muito legal. E a questão das falhas. Quando a gente fala da gestão de ativo, hoje os ativos ele tem uma inteligência. Ele já vem para ser conectado. E as principais falhas que mais me preocupam na indústria são aquelas que ocorrem por falta de manutenção. Porque ela não faz sentido. Às vezes o equipamento ele deu um trip, ele desligou um barramento e você vai olhar, o ativo já vinha sinalizando. Se tivesse uma gestão de ativos, se tivesse um monitoramento, um CMA, um centro de monitoramento de ativos, a gente poderia ter antevisto aquela situação e evitado um desligamento. Seja um desligamento por uma falha térmica, seja um desligamento por falha na conexão, seja um desligamento por falha no ativo. Aquela máxima dos nossos avós, né? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Perfeito. A maioria desses ativos ele já tem ali um autodiagnóstico. Então, se você monitorar o autodiagnóstico, se você monitorar a saúde do ativo, você consegue evitar desligamentos indesejáveis. Muito bom. Puxando esse gancho, né? Esses problemas, né, que podem ocorrer normalmente são falhas catastróficas, né? Explosão do ativo, um problema relacionado também se o operador ou o manutentor estiver próximo a isso, né? Um problema humano, né? Uma morte, um acidente, né? Então, essas falhas promovem, muitas vezes, graves acidentes. Aí você tem parada de produção, perda do ativo, Perda de uma vida. E muita perda de dinheiro também, né? Em relação a isso. Receita. Perda de receita. É uma cascata, né? Uma cascata. E, pessoal, eu gostaria de puxando todo esse gancho, a gente falou muito sobre implementação de gestão de ativos, a gente falou muito sobre a digitalização de uma subestação, das subestações digitais. E o que, na opinião de vocês, muda quando a gente fala da implementação de gestão de ativos
em uma indústria que muitas vezes você tem um ativo já funcionando há 15, 20 anos. Você tem motor, você tem motobomba, você tem um CCM lá que está com 10, 15, 20 anos. Como é esse cenário? Como vocês veem esse cenário da implementação da gestão de ativos dentro dessas indústrias que nós sabemos que se a gente for para o campo aí, nós vamos pegar equipamento funcionando há 15, 20 anos, disjuntores que dá até medo de chegar perto, mas está funcionando. Então, como vocês veem essa situação? Bem, vamos por partes. Quando a gente fala de um equipamento funcionando aí 10, 15, 20 anos, a gente primeiro precisa avaliar a questão daquele ativo. Na ótica da gestão de ativos, ele precisa agregar valor potencial ou real para a empresa. Esse primeiro ponto, ele agrega valor? Ele entrega resultado para a empresa? Porque quando a gente fala de um ativo operando há muito tempo, o próximo passo é pensar num retrofit. E não faz sentido a gente retrofitar algo que não está agregando valor. Nós temos que alocar o dinheiro, alocar o capital da empresa no lugar correto. Posto isso, o próximo ponto, esses equipamentos que estão operando, fazer o retrofit dele, isso precisa de um planejamento. Se a gente pegar a NR10 que está aí desde 2004, a NR10 ela saiu num belo dia, mesma coisa da 61850, e não quer dizer que no outro dia todas as subestações estarão adequadas. Precisa-se de medidas de controle. Seja uma medida de controle para um acesso à subestação. A subestação ela não está compliance a uma NR10. Você vai colocar um controle de acesso para que enquanto você não adequar aquela subestação, só acessem pessoas autorizadas. Então a gente precisa ter uma receitinha de bolo que ela é uma escadinha. Uma gestão de acesso à subestação. Precisa ser uma gestão de acesso com biometria, com reconhecimento facial? Não. Um simples cadeado, a NR10 não fala, desde que seja um cadeado específico, que algumas pessoas tenham acesso. Então a gente não pode romantizar, que muitas vezes acontece isso, as pessoas romantizam, saiu tal coisa, amanhã tem que estar tudo ok. Não vai acontecer. Porque até para a gente conseguir retrofitar aquele ativo que agrega valor, ele não pode ser parado a qualquer momento. Depende de parada programada. Precisa de um planejamento, precisa de um investimento. E aí o próximo passo fizemos as medidas de controle, agora vamos fazer um estudo e vamos ter critério. Nós falamos isso no webinar, precisa ter critério, porque senão cada fornecedor vai especificar uma coisa. O fornecedor especifica A projetista especifica B, o usuário recebe C e coitado do operador, que é responsável por cuidar daquele ativo quando ele for retrofitado, vai acabar recebendo um abacaxi. Que muitas das vezes ele vai ficar com a sensação, e isso não pode acontecer, ele vai ficar com a sensação que aquele produto anterior operava melhor. Então, eu já deixo um convite, precisamos pensar no retrofit, mas tem que ser um retrofit enxuto, bem pensado e que agregue valor, para não ir por paixões. Vamos retrofitar por retrofitar e colocar tecnologia. O que essa tecnologia está agregando de valor? Vamos investir capital e vamos trazer retorno para a operação. Quando a gente falou no webinar sobre ser inaceitável hoje em dia a gente receber painéis sem monitoramento de temperatura. O que a gente entende, eu gostaria de uma abordagem muito inicial para quem realmente desconhece totalmente isso, o que a gente entende por o que é uma termografia online, o que é uma termografia online, o que é ter isso dentro de um painel elétrico, quais são as vantagens e qual que é o propósito realmente de ter isso, né? Eu acho que o João pode contribuir inicialmente com isso, depois a gente concatena com o Paulo. É uma termografia online, como o próprio nome diz, né? O termo termografia a gente sabe que é presente na indústria ali já há anos e anos e anos atrás, né? E isso só tem se intensificado principalmente depois com o emplacamento da NR10. Mas ainda existem muitos ativos que eles são recebidos sem um dispositivo que ele faz esse monitoramento da forma online. Ou seja, você tinha um recurso de uma termografia totalmente por câmeras,
que depende do ativo estar energizado e você tem que abrir esse ativo, como foi bastante comentado no nosso webinar aqui, que o Paulo trouxe essa questão, que o ativo ele tem que estar nas condições nominais para você fazer esse monitoramento, né? Porém, ele é feito de forma pontual. Você tem que abrir o ativo, abre o ativo, o operador é exposto ao risco, e depois quando você faz isso, o ativo ele é fechado novamente. Só que depois, até uma próxima manutenção, você fica descoberto. Então, a tecnologia que é trazida no mercado por sensores, ela consegue trazer isso para agregar valor para a indústria, né, para o ativo, para o processo, trazendo informações muito importantes para você conseguir antever possíveis problemas. Gerar curvas de tendência trazidas integrados ao SCADA, ao sistema de monitoramento num CMA, por exemplo, e aí você consegue ter tudo isso na mão. Então isso gera valor, isso agrega muito valor à indústria, agrega valor ao corpo técnico também para realizar esse monitoramento de uma forma totalmente eficaz. Como isso aqui é um bate-papo, vou até inverter e trazer uma pergunta para o João, né? Eu vou trazer uma contribuição e deixar uma pergunta. Serve para você também, tá, Ian? Vocês como fabricantes. Quando a gente observa, posso falar porque eu já abri esses painéis no passado, era uma rotina e hoje a gente evoluiu muito, a gente já não faz mais isso. A gente não abre painel energizado, isso é uma mudança. NR10, 61850, são duas normas que eu vejo como divisor de águas para o sistema elétrico. Uma brasileira e outra mundial. Quando a gente aborda a questão da termovisão, aí a primeira pergunta que fica, né? Precisa ter um critério de projeto, precisa ter um desenho bem feito. Vamos instalar câmeras, vamos instalar sensores. Qual que é o melhor? Depende, cada empresa vai ter o seu melhor. Vai olhar a questão de custo, questão de manutenção. Muitas das vezes o custo ele é priorizado. Em detrimento, você reduz o CAPEX, o investimento inicial, mas você onera o OPEX. E isso é muito ruim. Porque depois que a planta está rodando, o ideal é que você dê um mínimo de manutenção ou que você tenha um mínimo de dor de cabeça. Então, o projeto nascer redondo, ser by design, já vir com sensores no local correto, é o primeiro ponto. E aí é uma pergunta que eu deixo para vocês. Como que está esse nível de maturidade dos painéis que vocês têm participado? Se os sensores já estão vindo, porque vir com sensor e não está instalado no lugar correto não resolve. Perfeito. Vir com a tecnologia que não é uma tecnologia adequada, ou então vir com a tecnologia ela está stand-alone, ela só está no painel e não conecta a lugar nenhum, eu já resolvi o primeiro passo, que é vir um painel instrumentado ou sensoriado, porém essa informação não vai para lugar nenhum. Vamos voltar na questão da autópsia. Nós fomos quando eu me arrisco a dizer que esse cenário é pior do que se não tivesse. Exatamente. Porque você tem e não está usando. Verdade. Eu gosto dessa afirmação, Ian, por quê? Porque você gastou o dinheiro do acionista. Você investiu o dinheiro da empresa e você não está utilizando. E utilizar também faz parte da capacitação. Você comprou um painel, se ele fica com aquele equipamento, ele se transforma num monstro. É um monstrinho porque o cara não vê ele remoto, não sabe se aquilo agrega valor, e quando ele precisa usar, ele não sabe usar. Por quê? Porque ele não é acostumado com essa tecnologia. Então é mais deixar essa pergunta, se os painéis quando vocês participam, estão sendo instalados corretamente o sensoriamento e a questão da temperatura também, como que vocês enxergam, porque a temperatura ela é uma variável lenta. E você tentar monitorar a temperatura, até por tendência, é algo difícil, ela é lenta. E tem algumas abordagens que trazem um monitoramento por diferença, e é uma das que eu acredito, mas eu não sei a opinião de vocês. Se as fases estão diferentes, é um equipamento trifásico, na teoria tem que ser balanceado. Se as fases estão diferentes, dependendo do delta de diferença, a gente alarma para poder fazer uma verificação. Mas aí é escutar de vocês um pouco. Existe muito desse critério quando há especificação de sensores. Igual você colocou, né, Paulo? Não adianta o sensor ele ser implementado, mas não teve critério. Né? Simplesmente, eu coloquei sensor, beleza, ótimo, maravilha, vai ter monitoramento contínuo lá e ok. Só que como é feito esse critério?
como estão essas análises, né? É isso que a gente, como desenvolvedores, fabricantes de soluções desse porte, nós levamos isso para os integradores e para o cliente final também, essa questão do critério. Nós vemos a dor lá no fim da linha, na verdade, né? Lá no início da linha a gente já sente essa dor do cliente, aonde vamos fazer um comparativo ali em relação ao monitoramento pela câmera. Pela câmera você é limitado, né? Então você consegue ter acesso a abrir o painel em pontos específicos, mas existem muitos pontos dentro do invólucro que você não consegue fazer. Principalmente o barramento blindado, né? Barramento blindado lá em cima você não consegue acessar, não tem acesso. Ali é um ponto legal, né? Para você ter um monitoramento, você ter um olho lá. Campânula de disjuntor, entrada e saída. Isso na média e alta tensão. Outros pontos também criteriosos. Nós sabemos que o queridinho dos acidentes, né? Normalmente é saída de cabos, com barramento, derivações. É um ponto vulnerável muitas das vezes, que existem entradas para animais peçonhentos, que isso ocorre muito. E também pontos que geram, por ter acesso a manutenções, às vezes, o manutentor, isso acontece, né? Uma falha humana de não conectar o cabo adequadamente, não torquear e assim por diante. Mas essas análises dos locais, a gente sempre traz isso para os nossos clientes em relação a essas dores, né? Os critérios a serem monitorados principalmente. Esse ponto é interessante, só antes de devolver para o Ian. Quando a gente fala de digitalização de subestação, uma das coisas que a 61850 traz é o certificado. Os equipamentos precisam ter certificado QEMA ou equivalente. Então já é o primeiro passo, o equipamento aplicado conforme certificado. E aí nessa linha, uma abordagem. Quando a gente fala desses monitoramentos, vocês enxergam alguma abordagem nesse sentido de certificação? E se faz sentido, trazer para vocês até para a gente evoluir. E eu vou trazer uma informação, não sei se o João tem ou se você, Ian, tem. Quando a gente traz uma subestação digital, por teoria e também por prática, os principais players, eles trazem essa informação. Geralmente uma subestação digital, ela fica aí 5% mais barato do que uma convencional. No mínimo 5%. O SPCS, que é o Sistema de Proteção, Controle e Supervisão da Subestação, ele geralmente pode custar aí 5% da subestação, do preço da subestação ou menos. Porque a subestação, o ativo mais caro é um transformador. Na sequência tem N outros ativos. Nessa ótica de custo e de número de equipamentos para um painel de média tensão, existe um valor mágico, uma porcentagem mágica do sistema de monitoramento? Quanto custa o sistema de monitoramento de um painel? Por quê? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa não sabe, o custo ele costuma ser muito baixo perto do ganho. Ficar abrindo, se expondo ou instalar depois, se não nasceu correto, depois que você não tem critério, você acorda e fala assim, agora eu preciso instalar. O custo ele é muito maior. Não sei se você tem essa informação, mas se tiver, compartilha com nossos ouvintes. Certeza. Esse é um debate diário nosso, né? Sim, eu vou puxar desde a questão de como está o mercado em relação a isso. Quando a gente fala de monitoramento de temperatura, pegar João, ele ainda vem sendo desmistificado continuamente. Uma tecnologia que nós fomos pioneiros aí desde 2005 e trouxemos, ela hoje é muito mais difundida. Hoje nós temos os grandes fabricantes de painel elétrico, o pessoal tem configurador próprio, já sabe onde vai botar o sensor, quantos sensores, já sabe comprimento de cabo, já sabe quantitativo. Muito com o trabalho que nós fazemos de perto com os montadores e integradores, de capacitá-los. Tem programas de treinamento sem custo, a gente dá treinamento sem custo para os montadores, para os integradores. Fala, olha, esse sensor aqui, ele é otimizado se você posicioná-lo aqui, a 300 milímetros da barra. Ele é otimizado. Se você não usar a fita de correção de emissividade, você vai fazer uma leitura incorreta. A fita acompanha o sensor. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo desde o início para manter esse nível. Então, eu me arrisco a dizer que dentro dos montadores, a solução é amplamente difundida. Existe um gap? Existe, mas é o que a gente faz a correção diária. Quando a gente vai para clientes finais, aí a questão é um pouco mais diferente, porque
Às vezes, é o que a gente tratou muito no nosso webinar. Às vezes, o cara fala, pô, mas eu sempre fiz desse jeito, cara. Eu abro o painel Não, lá. essa frase é matadora, né? Sim, eu sempre... Perigosíssima. Perigosíssima. Não, eu tenho a pistola do termográfico aqui, tenho que ficar aferindo qual que é a emissividade do material que eu estou monitorando e tá tudo bem. Então, isso, o termômetro lá na ponta da lança, é um trabalho de enxugar gelo que a gente vem fazendo por muito tempo, difundindo essa solução. Deixa eu só fazer um complemento, porque quando a gente fala de automação e digitalização, sempre vem aquela pergunta: vai tirar o meu emprego? E não vai. De forma alguma. Em 2008, 2009, quando eu ingressei na área industrial, eu fazia esse trabalho de abrir painéis no meu primeiro ano. Que isso hoje já é proibido, a gente não faz Paulo, mais. Eu vou te interromper, só não perde o gancho. Uhum. Qual é a sensação, para quem está ouvindo a gente aí, de abrir um painel energizado? O João, o Vitor e eu, nós passamos já por isso. Você passou muito mais ainda. Compartilha com o pessoal, qual que é a sensação? Não, a sensação é de um risco iminente. Nossa Senhora. O circuito é energizado. Nós estamos falando de 4.16, de 3.8. É o velho ditado, energia não tem cor, não tem cheiro. E nesse ponto, quando a gente fala da digitalização e as pessoas têm um receio, eu posso perder o meu emprego. Vai ser muito difícil um profissional bom que sabe o que está fazendo perder o emprego. Em 2008, 2009, meu primeiro ano na indústria, eu fazia esse tipo de trabalho. Hoje, se passar aí 16, vai fazer 17 anos agora, o que eu posso trazer? A pessoa que era responsável por termovisão, que era um técnico muito bom de preditiva, hoje ele está na engenharia. E hoje ele é um senhor analista. O cara conhece muito. Ele fazia a avaliação, fazia os relatórios, emitia o laudo. Então, para quem trabalha e sabe o que está fazendo, a vida ela tende a ficar mais fácil com a tecnologia e não mais difícil. Eu vou perder o meu emprego? Não vai. Conhecimento é a essência, é a melhor commodity. Você investiu em conhecimento, ninguém te tira. Você não vai perder o seu trabalho, a sua atividade por causa de uma tecnologia. Ele vai ficar mais fácil, mais simples. Isso considerando quem já está no mercado há mais tempo. Para os novos nem querem. Se você falar que não tem tecnologia, que o cara tem que se expor a um risco, o cara não vai. O cara ou a cara não vai. Não vai sair da graduação, da escola, para ficar se expondo num circuito energizado. Muito bom. Continuando sobre como é feito, se é feito por ΔT, se é feito em relação exatamente à temperatura, depende muito. Os nossos sistemas, eles preveem os dois meios. É o cliente que pode eleger o que ele considera mais viável para a operação dele. É totalmente parametrizável. Parametrizável. Eu concordo totalmente com o que você disse sobre se você tem as 3 fases balanceadas aí, teoricamente, não é para ter essa variação. E os nossos sistemas, eles conseguem monitorar tanto o ΔT quanto a temperatura real do ponto. Então, vai up to you. Depende do cliente. Exatamente. E sobre a participação desse sistema em relação ao custo total do equipamento, veja, quando nós temos diversos tipos de fabricantes, você sabe muito bem, todos sabem, né? Nós temos diversos tipos de fabricantes. Vai depender muito do valor final do equipamento do fabricante, mas a gente sempre fala de em torno de 4 a 8% do painel. Então, você pega um painel com 30 colunas, com 20 colunas, você vai ter o valor do relé diluído nessas 20 colunas e os pontos monitorados aí de acordo com o painel. Para quem tem dúvida, normalmente a gente sempre vai falar onde tem conexão crítica. Então, entrada e saída de disjuntor, conexão entre barras, compartimento de cabos, e assim por diante. As campanas dos disjuntores e assim por diante. Vai depender muito disso. Nós recomendamos normalmente nessa linha. Tem fabricante que fala, não, fabricante de painel fala, eu vou optar por 9 sensores por coluna, eu vou optar por 6. A nossa recomendação é dada, está disponível para quem quiser e quem tiver dúvida. Então a gente fala de 4 a 8%, tá? Aí nós paramos para analisar. Beleza, de 4 a 8% num painel. Mas o ganho que isso traz primeiro de tudo, você não expõe ninguém ao risco. Como a gente discutiu firmemente, isso não é nem permitido hoje em dia. Apesar de eu ter plena certeza que ocorre mundo afora. Aí nas grandes indústrias. Nas indústrias em geral, eu não duvido que ainda tenha. Mas te traz esse risco
Você tem, quando a gente combina, por exemplo, com proteção contra arco elétrico, você às vezes diminui a energia incidente, você tem toda essa previsibilidade. Você consegue diminuir, por exemplo, classes de GPI, de um risco 4 para um risco 2, por exemplo. Valor de seguro, da pólice de A seguro pólice também, né? de seguro são... Então, no final da conta, quando a gente vai ver o retorno sobre o investimento e qual é o real preço disso, é inestimável. É um argumento muito apelativo, mas qual que é o preço que se tem de um operador abrir um painel, infelizmente perder a vida por estar realizando uma termografia que em si não é nem efetiva? Por quê? Você faz o monitoramento hoje. Daqui uma semana você tem uma falha, alguém não torqueou um parafuso, a temperatura subiu, fechou um curto, você tem um arco, não é efetiva. Você não sabe se você está, de repente, trabalhando a plena carga, você faz a medição, carga reduzida, se você faz outra. Você tem uma variação no sistema, né? Então, no final da história, a gente fala, beleza, não é 4 ou 8% do valor do equipamento. Se a gente se prender no valor de equipamento, sim, e essa análise tem que ser feita, muito bem pontuada pelo PH. Mas quando você dá um passo atrás e maximiza a ótica disso, é inestimável. Com certeza. E é uma falha silenciosa, né, PH? Muito silenciosa. Quando a gente fala em abrir painel, hoje em dia eu não consigo nem imaginar. Imaginar. Eu não sou pai, vocês são, de pensar, pô, daqui a um tempo meu filho tá na indústria aí, vai abrir painel, eu acho que ninguém fica... Ele não vai, essa geração hoje não aceita. Não aceita. Essa geração é uma geração diferenciada, ela não... são outros tempos. Então ela só vai aceitar se realmente fizer sentido para ela. Você teve contato no mercado já, ao pegar com essas duas realidades, do sistema monitorado continuamente, remotamente, e você comentou, na verdade, que você teve a oportunidade de fazer essas termoinspeções também. Eu já passei por isso, tanto na oportunidade de fazer, de acompanhar, quanto de fazer ela remota através de um sistema monitorado. E o ganho ele é infinitamente maior, né? Só de não se expor, você conseguir monitorar em tempo real faz toda a diferença. Ter o histórico, pegar essas informações, disponibilizar num sistema SCADA, disponibilizar num CMA, ter o histórico, analisar a tendência, porque avaliar algo pontual é muito subjetivo. Hoje está com o valor X, mas é muito, é pouco. Eu preciso atuar ou não preciso atuar? Então, quando a gente fala lá dos tipos de manutenções e manutenção por condição, para ter uma manutenção por condição, é extremamente necessário ter sensoriamento e ter histórico. Com base no histórico, com base no sensor bem instalado, bem calibrado, bem especificado, a gente consegue sair das manutenções clássicas, preventiva, preditiva, corretiva, que ninguém gosta, e ir para uma manutenção por condição. Muito bom. PH, dentro dessas 37 subestações que foram comissionadas, o pessoal perguntou. Não é uma pergunta muito técnica, mas é uma pergunta que eu achei muito interessante. Qual que é o momento mais empolgante para você? Qual foi o momento mais empolgante em todas essas 37 subestações que foram startadas? Qual que é o momento mais empolgante para você pegar como profissional? É quando sobe tudo para nuvem, para a rede e tá tudo funcionando? Ou não, é a coisa mais prática ali, tá ali na passagem de cabos, na cablagem? Compartilhe com a gente. Não é no comissionamento em si. Excelente pergunta. Eu vou trazer a resposta em duas partes. E sendo bem direto e objetivo, para todo mundo que tem uma formação elétrica, não tem barulho mais empolgante do que um transformador energizante. É fato. Isso não é fato. O João e eu nós brincamos, o barulho de elétrons. O barulho ali do transformador energizando, ele é o mais empolgante em qualquer comissionamento que a gente está fazendo. Agora, vindo para a parte de tecnologia, de gestão de ativos, o que mais me empolga é quando eu chego num projeto na fase correta e quando a gente vai fazer o comissionamento da subestação e quando a gente vai energizar, toda a parte de monitoramento ela já está liberada. Porque não tem coisa mais decepcionante
e isso acontece com frequência se não tiver um corpo a corpo, não tiver próximo do projeto, próximo do time de implantação, não tem coisa mais decepcionante do que energizar um equipamento ou rodar um equipamento e a sinalização, ela não está 100% ou tem algo ainda pendente a ser feito. Isso acontece porque, vou dar para vocês um exemplo simples de pendência de comissionamento na hora de energização. Pode parecer trivial. Sincronismo dos IEDs. Pode parecer a coisa mais boba do mundo. E geralmente, a maioria, quem estiver escutando aqui, vai falar: o PH falou nisso, e eu comissionei uma subestação tem 1 mês e o sincronismo não estava pronto. Por que o sincronismo não vai estar pronto? Porque geralmente o GPS está num data center, e aí você não tem rede até ele, aí você faz todo o comissionamento e vai gerando uma lista de eventos com base passada ou com uma data qualquer. Isso é muito frustrante. O ideal, o estado da arte, é você já partir a subestação com tudo isso pronto para você ter um V0 realista. Mas na ausência, não é fácil lançar ali uma fibra ótica, conectar no data center, fazer a fusão, fazer a certificação, já ter o SCADA pronto. Muitas das vezes os times são diferentes. E o que é necessário fazer? A maioria desses dispositivos que podem ser sincronizados, você configura fonte primária e fonte secundária. Aponta a fonte primária para o GPS que vai estar no data center ou na sua subestação principal e aponta a fonte secundária para o principal IED que tenha na subestação. Qual que é o principal IED da subestação? É a entrada da subestação. É o básico, né? Apontou para ele, colocou ele como um servidor de tempo, toda aquela subestação e ajustou a hora da entrada, toda aquela subestação vai estar todo mundo sincronizado. Então você consegue testar todas as proteções, subir alarmes e eventos, testar a seletividade lógica, saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Descoordenou, tirou a fibra ótica, a seletividade lógica está funcionando ou não está funcionando? Você entrega um teste realista no comissionamento. E não vai ser aquele comissionamento by the book. Eu só quero marcar ali a lista e falar que eu testei. Testei, está validado. E a maioria dos comissionamentos ele tende a ser assim. Porque a tecnologia está disponível. Às vezes você fala para uma pessoa que a vida inteira comissionou um disjuntor, comissionou um relé, que é antes dela iniciar, antes dela dar o pontapé inicial ali, o switch daquela subestação precisa estar configurado, as fibras óticas conectadas, os equipamentos em rede conectados e um sincronismo temporal. Isso vai soar muito estranho para ela, mas o ganho disso é muito grande para a operação, para quem vai receber o equipamento. Chegar nesse nível de subestação me traz até uma paz de espírito quando eu chego e entro e vejo que está nesse nível de teste de comissionamento. Quando eu chego antes, eu já oriento para fazer isso, mas devido à dinâmica, à logística, pode ser que ao chegar já não esteja mais no time, eu já testei tudo. Trouxe uma maleta cara, trouxe um especialista para testar o equipamento, o especialista testou e na hora que você vai pegar a lista de alarmes e eventos, tudo desincronizado, fora de data, fora de horário. É uma coisa simples, trivial, mas é importantíssimo nos dias atuais. Ótimo. E nesse sentido ainda de experiência mesmo com o mercado, com como é feito, o que tem sido mais estressante? Retrofitar uma subestação existente ou startar uma nova? São desafios diferentes. Desafios muito diferentes. Mas certamente retrofitar uma subestação é muito mais complicado. Por quê? Porque geralmente aquela subestação ela já está se pagando, o processo produtivo já está se pagando. Então o retrofit ele precisa ser muito bem planejado. Diferente de uma subestação que está sendo comissionada de início, que você tem mais margem de manobra, você tem um grau de liberdade maior. Seja para antecipar ou atrasar um comissionamento, para validar um teste, para fazer uma manobra diferente. Na subestação em operação, ela não é tão susceptível a mudanças no planejamento. E sempre vai ter aquela pergunta, você testou todos os pontos, você validou tudo que estar disponível naquela subestação? O retrofit ele carrega isso. Você está entregando com que nível de confiança esse retrofit? A nova você consegue manobrar e testar o máximo possível do que foi previsto. A existente, para fazer, vai ter que ter uma equação aí de custo-benefício que você precisa ajustar esse denominador. O que é mandatório testar e o que eu não consigo testar e eu vou premissar.
Mas eu vou premissar tecnicamente, não é premissar com achismo. Essa aqui está existente, a parada bianual vai ser daqui 2 anos. Estou fazendo retrofit dela em paradas menores e lá na bianual vai ficar 2% de teste que é necessário e vai ser feito daqui 2 anos. Então, esse tipo de maturidade é importante ter essa visão. Tem uma pergunta. A gente já viu isso em algumas circunstâncias, né, em relação ao sistema de detecção contra arco. Você já se deparou, PH, com esse tipo de evento, mesmo num painel que ele já é dotado no sistema, mas com atuação relativamente lenta, né, e que levou ao ativo a deterioração, e quais os impactos que isso gera dentro de uma subestação? Eu digo assim, em relação à parada, em relação à substituição do ativo, em relação a todo esse processo que levou a esse dano. Você já chegou a se deparar com isso? Não. Esse tipo de situação é bem específico, né? A gente perder um painel por arco é muito danoso. Felizmente, eu nunca passei por isso. E até porque a gente faz um investimento massivo na indústria para detecção de arco. Então, isso é um ponto que a gente vem trabalhando, já é padrão, a gente não tem a maioria dos painéis já vem com detector de arco. E o que eu posso compartilhar aqui, que me chama um pouco de atenção e que eu gostaria de deixar aqui para o nosso ouvinte, e espero também que eles não tenham esse tipo de experiência, né? Porque além de ser danoso, é bem específico. Na hora de instalar esse tipo de equipamento, é importante a gente pensar no monitoramento remoto. Então, muitas das vezes você coloca ali, seja sensor de temperatura, principalmente o de arco. Que o de arco ele parece mais simples, não quer dizer que seja, mas parece mais simples. Tem ali uma fibra pontual ou uma fibra em anel, ele detecta luz ou luz de corrente e desliga. Parece muito trivial, mas aquele é ativo. Para o ouvinte que está escutando agora, que tem relé de arco na planta dele. Você tem quantos relés de arco na sua planta? Só pense. Você está aí nesse momento escutando. Todos eles estão íntegros? Se você tiver 40 relés de arco, todos eles estão íntegros? Você monitora os 40? Porque aqueles equipamentos ele vai ter no mínimo 2 sinais. Um sinal de falta e um sinal de falha. Falta na hora que falhou e ele atuou. Falha porque o equipamento fez o auto-check e não está operando correto. Uhum. E é nessa hora que você precisa ir lá e substituir ele. Não adianta esperar. Agora que eu preciso do paraquedas, eu vou tentar abrir e ele não funciona. Não funciona. Então é um ponto que eu gostaria de deixar para os ouvintes, até porque eu fiz essa autocrítica no passado e eu subi esses pontos em uma escada nossa. E foi um ponto interessante que todos os ativos eles estavam funcionais, porque o time de alta tensão fazia a manutenção periódica deles, mas ao subir na escada nós achamos algumas divergências. Por exemplo, o equipamento tal ele está com um alarme de fibra ótica. Era ir lá e fazer a conexão correta. O outro ativo aqui veio após uma PGU e ele está alarmado. Era para ir lá e resetar ele. E esse tipo de informação já está disponível. Só que se você não externar e não estiver verificando, você não está usando o máximo do equipamento e na hora que você precisar pode ser que ele não esteja apto. Não é porque o equipamento não é bom, não é porque o equipamento não foi bem instalado. É porque ele demanda manutenção, tudo nessa vida demanda manutenção. Sua casa, seu carro. Por que o equipamento na indústria, por mais novo que seja tecnológico, você não irá ter esse cuidado com ele? O PH citou, muito bom ter puxado esse gancho. Luz e corrente, luz, fibra ótica, anel de fibra. O que é isso? Vamos desmistificar para o pessoal, para quem não tem contato com isso? Existem formas de detecção, né, de detecções de arco, na verdade, né? Então, existem grandes players que disponibilizam soluções, equipamentos que promovem, na verdade, esse tipo de detecção, né? São métodos. Esses métodos, eles... Foi um assunto importante que a gente destacou, que foi agora a norma, né? A normativa contra arco e energia incidente, que trazem... 227? Eu tenho ela fácil. Foi a que foi publicada... Foi publicada recentemente. Vou deixar na descrição aí a normativa, A normativa foi publicada no final de maio, tá, pessoal? Isso, exatamente. Então, esse é um assunto muito importante porque cabe também o critério
da gente analisar os métodos de detecção contra arco, né? E nós, como fabricantes de soluções, nós trazemos métodos para você fazer essas análises de falhas e tudo mais. Nós sabemos que no mercado, né, existem métodos de detecção por luz associada à corrente, que os IEDs trazem isso, né? Com loop de fibra ótica e tudo mais. Esses são métodos disponíveis no mercado para você conseguir mitigar os efeitos do arco voltaico, né? Existem também métodos por ultravioleta, que é um método inicial em relação ao que tange o arco voltaico, que é o início de onde tudo começa, e a luz visível ela é praticamente presente no final da fase do arco. Então, cabe essa análise que ela é muito interessante, ela é muito importante, quando você tem um estudo de coordenação e seletividade dos IEDs ou na implementação de um sistema de arco, cabe essa análise para você trazer realmente o que é uma atuação rápida, por um método que é trazido, e uma atuação ultra rápida, né? O que é uma coisa diferente da outra. Se a gente fala de uma atuação em 2 milissegundos, é um tempo. Se a gente fala uma atuação em 300 micro, 0,3 mili, ela é outro tempo. Então, quanto mais a gente puder antever e antecipar esses eventos para que os IEDs, os seccionadores, eles tomem ação, porque uma coisa a gente não tem disjuntor ultra rápido. A gente não tem uma chave seccionadora desse porte. Então, quem traz isso para nós, antevendo tudo isso, são os IEDs, né? E esses métodos, eles têm que ser analisados de uma forma muito bem criteriosa, diante de um estudo de coordenação e seletividade. Então, trazendo isso de forma completamente muito bem estruturada, com critérios, você consegue ter um ativo praticamente sendo monitorado e trazendo e agregando valor isso para a subestação, né? E para o cliente, na verdade. Esse ponto é interessante, João. E no webinar nós até falamos disso, né? Eu citei a respeito de envolver o fabricante. Quem entende da tecnologia é o fabricante. Então, na hora que a gente tem esse primeiro ponto, que é uma sandália da humildade, todo mundo pode ser engenheiro, pode estar numa grande empresa, mas envolva o fabricante, o dono da tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nenhum dos grandes players que tem tecnologia vai colocar algo no mercado que não atenda aquilo que ele está prometendo. Perfeito. Então, se não está funcionando correto, geralmente a falha está na ponta. É a pecinha, o usuário, entre o computador e a cadeira. A pecinha é mais famosa, né? E na hora que a gente tem esse tipo de entendimento, vai ter algumas vertentes, você citou aí. E aí cabe ao responsável fazer essa avaliação, porque não existe milagre. Não tem, nós já falamos lá, não tem almoço grátis, não vai existir milagre. Dispositivos como um disjuntor, por exemplo, ele vai ter o tempo de abertura dele. Um disjuntor na indústria é 3 a 4 ciclos. O disjuntor vai demandar isso para abrir. E isso não tem como mudar. Você não vai mudar isso. Existem outras tecnologias, foi até uma pergunta do webinar, quando o relé de arco, ele acaba sendo a estrela da vez, e ele consegue, principalmente em instalações existentes, agregar muito valor e reduzir a energia incidente. Quando a gente vai para outras soluções não convencionais, que estão disponíveis, mas a um custo relativamente superior, existe uma tecnologia, por exemplo, que na hora de um arco, para não ter essa questão muito do tempo do arco, de exposição ao arco, ela elimina o arco, transformando ele em um curto trifásico. Isso é uma tecnologia que existe, só que isso vai ser aplicado em pouquíssimos casos. E geralmente ela é aplicada junto ao relé de arco. É um item que vem em função do disjuntor, do tempo do disjuntor, que vai ser raríssimas as vezes que a gente vai conseguir aplicar isso. Tirando esses casos de exceção, esses itens pontuais, o relé de arco, bem ajustado, junto com o estudo de proteção e seletividade, ele vai agregar valor, ele vai reduzir a energia incidente e trazer para níveis de segurança, reduzindo a exposição do nosso operador. Legal. Perfeito. Eu ressalto aqui para o pessoal que escuta energia incidente e fica com uma certa dúvida. O conceito bem prático mesmo é a quantidade de... Paulo, vocês me corrijam? É a quantidade de energia que é liberada ali, em caso de uma falha, que vai ser projetada em relação ao operador.
Normalmente em graus Celsius por centímetro. A gente fala centímetros quadrados, né? Quilocalorias por centímetro quadrado, exatamente. Então, pessoal, não se esqueçam de verificar a condição dos seus arcos, dos seus relés de proteção de arco, integridade. O ponto do Paulo foi excelente. Não se esqueçam de adotar disjuntores bons também. Disjuntores com uma curva bem adequada. O famoso critério, né? O famoso critério. Para quem nunca ouviu um transformador sendo energizado, ouça, bote aí no YouTube, é fantástico. Para quem teve a experiência de ouvi-lo sendo energizado pessoalmente, e para nós que somos engenheiros eletricistas, somos profissionais da área, é um momento realmente muito, muito marcante, muito interessante. A gente brinca o barulho de elétrons. Tem sido muito proveitoso essa nossa conversa. Eu vou deixar 5 minutinhos aí para pegar. Deixa aí as informações do seu canal, o que você aborda lá, o que você trata, sobre a docência que você tem também. João Vitor e eu, nós fazemos uma consideração e fica por aqui a nossa primeira conversa aí iniciando esse projeto com a ilustre presença aí do PH. Obrigado, Ian. Obrigado, João. Agradeço a Varix pelo convite. Um papo muito proveitoso, um papo apartidário para a gente ter conversas técnicas. Isso é muito legal para a gente fazer esse fomento. Está sendo uma oportunidade muito legal de compartilhar conhecimento. Quem tiver interesse, tem um canal no YouTube chamado Beabá do IAC. Quem quiser escutar o barulho de um transformador roncando lá na página do Instagram do Beabá do IAC ou no LinkedIn do Beabá do IAC, tem um post lá com um barulho real de um transformador. É um transformador de 10 MVA energizando, já é empolgante, muito. Já faz o coração bater mais forte, mas em breve eu compartilho também uma energização de um transformador mais potente. O pessoal consegue botar aqui na produção? Consegue botar aqui um transformador sendo energizado no YouTube ou não dá pra projetar aqui? Não. Então, não tem problema. A gente vai deixar o link para vocês, mas ou acessem a publicação do PH, que é fantástico. PH, pode continuar, desculpa. E aí, pessoal, fiquem à vontade, estou à disposição na rede social, se precisar trocar uma ideia. No meio acadêmico também, gosto muito da academia, e até porque a junção da teoria com a prática, ela agrega um valor. Não adianta só prática, não adianta só teoria. A gente precisa de uma junção, e a junção da teoria respaldada ali, a prática respaldada pela tecnologia, eu acredito muito nesse meio, nessa transformação. A gente vem falando de gap de capacitação. Hoje tem 1 milhão de informação. A maioria das pessoas, quando eu discuto um pouco na graduação, até fora mesmo, a gente percebe que as pessoas estão perdidas. E perdidas por quê? Porque tem muita coisa, muita opção. Então, esse podcast, ele traz à luz. Quem gostar da temática, é um tema muito bom. Procure o João, procure o Ian. Precisar de alguma coisa, eu também estou à disposição. E obrigado mais uma vez. Ótimo. Imagina. João, gostaria que você ressaltasse também os nossos programas de treinamento e os workshops que nós estamos fazendo, tá? Perfeito. Nós disponibilizamos também, nós temos um programa que é o Varix Academy, e nós promovemos treinamentos sobre nossas soluções, sobre aplicações, sobre o mundo em si, voltado a principalmente a esse tema que nós estamos trazendo aqui. Então, cabe o convite a você que está nos acompanhando a entrar em contato conosco, e a gente pode, essa modalidade, né, a gente pode fazer ela tanto dentro da Varix, como a gente se deslocar também até vocês e promover esses workshops, promover um treinamento dedicado às nossas soluções, que é o que nos movimenta, né? Nós gostamos muito de poder comprovar e compartilhar também esses momentos, aplicações, experiências, essa troca mútua de informações que estão a cada vez mais em ascensão. Tá? Então eu gostaria de agradecer a todos também pela participação, agradecer ao PH, agradecer ao Ian também pelo momento e pelas trocas de experiências. Legal, pessoal, fiquem atentos aos próximos episódios e
Qualquer dúvida a gente vai seguir à disposição, tá? Muito obrigado, boa semana, bom dia para todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu.